Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana bate um papo com o Dr. Lucas Serbati. Nós vamos falar para vocês tudo sobre gratuidade da justiça. O que é isso? Como funciona? Nada melhor do que Dr. Lucas, advogado, para falar com a gente sobre isso. Seja bem-vindo, meu parceiro e amigo. Muito obrigado, Cida. É um prazer estar aqui hoje com você, no Olho a Olho com Cida Campos, na TV Cachoeiro, e poder trazer um pouquinho, sobre uma possibilidade de acesso à justiça, para espantar qualquer aso, qualquer medo que as pessoas tenham, e conhecer um pouquinho de como que funciona o Poder Judiciário e, principalmente, o acesso a ele sem o pagamento de custos e de demais despesas. Doutor Lucas, o que é gratuidade da justiça? Então, a gratuidade da justiça, ela é uma isenção de custos, despesas judiciais e extrajudiciais relacionadas aos atos indispensáveis ao andamento do processo até o seu provimento final. Significa que você propõe um processo, seja no início, no meio e no fim, você vai ter a concessão dessa gratuidade. O processo vai poder prosseguir normalmente e o judiciário não irá cobrar de você. Na verdade, é o próprio judiciário, através de fundos especiais, que irá bancar essas despesas existentes. Doutor Lucas, quem tem direito? Qual a obrigação do Estado? Então, para ter direito à gratuidade, na verdade, a pessoa ela precisa ser economicamente vulnerável, a insuficiência de recursos, Para esse pedido ocorrer, a pessoa precisa juntar o que é chamado declaração de hipossuficiência, em que ela formalmente declara que não tem condições de arcar com as custas do processo e as demais despesas que venham a ocorrer durante o andamento do processo. Vamos dizer que o Pedro ele não tem condição, mas ele entrou na justiça, o doutor Lucas Serbati é o advogado, o processo está tramitando, e se ele perder, ele tem o direito de recorrer? E como fica? Ele tem que pagar essas custas processuais? Isso. Aí o que acontece? O Estado como um todo, seja o ente fictício que a gente denomina como Estado, ele tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral, extensiva a todas as pessoas e inclusive gratuita àqueles insuficientes de recursos. A pessoa que perde um processo necessariamente tem a condenação em custos processuais, que é a movimentação da máquina do Poder Judiciário, bem como o pagamento do que é chamado honorários sucumbenciais. Esses honorários, a parte que perde, paga uma porcentagem para o advogado da outra parte que ganhou a causa. Só que acontece que muitas vezes essa pessoa que perdeu o processo, ele não tem condições de arcar com essas custas e com os honorários sucumbenciais. E aí o que acontece? O juiz, na figura representante do Estado, ele condena essa parte ao pagamento, mas suspende em função dessa assistência jurídica integral e gratuita que o Estado tem obrigação de conceder a essas pessoas que possuem insuficiência de recursos, Então, significa que se o Pedro ele recorreu, o juiz condena, mas ao mesmo tempo libera. Desde que ele requer e comprove. Aí ele vai precisar juntar essa declaração de hipossuficiência, uma declaração simples, assinada de próprio punho, se declarando hipossuficiente, que não teria condições de arcar com essas despesas processuais. Há necessidade dessa declaração. Se não colocar e se não fizer o requerimento, o juiz entende que a pessoa tem capacidade financeira. E aí, então, ele seria obrigado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais. E se, porventura, com toda essa documentação anexada ao processo, o juiz entender que ainda ele tem que pagar, o que ele faz? Desiste de recorrer? O que ele faz? Ele deixa o processo para lá? E aí? Existem situações que a parte contrária ela contesta esses tipos de pedido. Isso é muito comum, principalmente em causas contra municípios, o Estado em si, que os procuradores do Estado também querem ganhar isso. O advogado da parte contrária quer ganhar essa porcentagem que são os honorários sucumbenciais. E aí existe a contestação. E também, da mesma forma, existem situações que o juiz entende, olha, você colocou essa declaração, mas eu entendo que você não tem direito a esse benefício da gratuidade da justiça.
e a pessoa é condenada a esse pagamento. O que ela pode fazer é recorrer para a instância superior, geralmente é o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Federal, e esses tribunais, eles analisariam, né, seria uma segunda reanálise, sobre esse pedido da gratuidade da justiça. Se os desembargadores nesse Tribunal Superior entenderem que foi preenchido os requisitos da gratuidade, essa pessoa vai conseguir essa concessão. E aí fica suspenso as custas e os honorários sucumbenciais. Caso contrário, que os desembargadores venham a ratificar, né, a manter a decisão de primeiro grau do juiz, aí realmente a pessoa pode até recorrer para uma instância superior, que é um pouco mais burocrático, ou mesmo ela se resigna e teria que pagar essas custas. As custas processuais, elas são pagas, são as despesas que o Estado tem, o Estado, que seria o credor, e os honorários sucumbenciais é o advogado da outra parte. E aí caberia a ele promover o cumprimento dessa sentença, obrigando que essa pessoa faça o pagamento. Sim, e quais são as varas que entra aí nesse bolo aí? Quais são as varas que a gente tem que pagar esses custos? Sim, essa questão das custas, da gratuidade, tudo, ela pode ser aplicada nos vários ramos do direito, né? Tanto na justiça comum, nos fóruns, na justiça federal, também da mesma forma, na trabalhista. A trabalhista tem uma peculiaridade, que a partir de 2017, com a reforma da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, ocorreu uma alteração no que tange aos honorários sucumbenciais. Mesmo que o juiz concedesse a gratuidade da justiça, as custas estariam realmente suspensas da mesma forma que as demais justiças. Porém, nessa justiça especializada trabalhista, ficou definido que mesmo com a concessão da gratuidade, caberia à parte que perdesse arcar com esses honorários sucumbenciais. Isso, na verdade, contra os trabalhadores, foi realmente uma derrota considerável, afastou muitos trabalhadores de pleitearem seus direitos, realmente esvaziou as varas trabalhistas em função disso. Era o medo que o empregado tinha de propor uma demanda e sair talvez até devendo, dependendo da situação. Mas, no final do ano passado, em novembro de 2019, o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que é o Estado do Espírito Santo, eles entenderam que essa parte dessa mudança que aconteceu na legislação trabalhista, ela seria inconstitucional. Ela iria contra a nossa Constituição, que garante um acesso integral e gratuito às pessoas que não têm condição de arcar com as despesas. E aí esse entendimento fez o quê? Declarando inconstitucional. Esse trecho não poderia ser aplicado àquele trabalhador que perdesse parcialmente ou totalmente seu pedido e deveria ser suspenso. Então isso foi uma grande vitória para todos os trabalhadores que precisam demandar uma demanda trabalhista, né, na Justiça do Trabalho, para que eles não tenham mais aquele medo que surgiu e agora foi saneado através do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Também, da mesma forma, nos processos criminais, as pessoas também podem pedir essa isenção porque existem casos de pagamento de custas. Então é sempre importante um diálogo franco entre o seu advogado, a parte, no sentido para identificar se aquela pessoa realmente tem condição de arcar com essas custas, essas despesas, ou se será necessário fazer o requerimento da concessão da gratuidade da justiça. O importante, Cida, é que todos tenham conhecimento e que não deixem de pleitear seus direitos em função de uma questão de pagamento de custas ou não. A justiça, a própria Constituição é clara, né? É o acesso integral de todos, e, em determinadas situações, a concessão da gratuidade da justiça. Na verdade, acaba dificultando para alguns, né, doutor Lucas? Porque fora o tempo que se perde, fora a ansiedade, o desejo de estar certo, o desejo de vencer, de ser justamente reconhecido, buscando os seus direitos, e às vezes é interrompido pela própria justiça. Isso é muito triste, né? Exatamente. Isso aí acaba sendo uma grande frustração, que quando a gente pensa na palavra justiça, a gente pensa que realmente os nossos anseios, que de uma certa forma foram violados, eles seriam atendidos, né? Que o judiciário entenderia aquela aflição e buscaria, através do poder judiciário, sanear aquele problema. Só que muitas vezes isso não acontece. E vem com uma carga acessória, que seria o pagamento dessas custas e demais despesas, talvez não esperadas por quem demandou judicialmente. Então seria uma dupla carga
emocional. Por um lado, via a perda do processo e pelo outro, o próprio pagamento de custos e despesas processuais. Por isso é muito importante que a pessoa tenha total ciência e muita segurança quando ela for demandar um processo judicialmente, pois caso contrário ela pode pagar uma conta muito cara. Por isso é importante, procure um profissional habilitado, seja os escritórios do modelo das faculdades de Direitos, Defensoria Pública, a própria OAB, para que procure um profissional habilitado, que tenha conhecimento e possa passar de forma ampla todas as possibilidades que a pessoa tiver interesse. Doutor Lucas, a pessoa jurídica, ela tem direito a essa gratuidade? Isso é muito interessante. O nosso Código de Processo Civil, ele veio agora em 2015, né, ser editado, é um novo Código de Processo Civil, e ele trouxe dispositivo que permite, sim, às pessoas jurídicas que preencherem, né, os requisitos necessários da gratuidade, que elas também recebam essa benesse da gratuidade da justiça. Mas é lógico que não é qualquer empresa. Você precisa provar que você tem um capital social pequeno, que é uma empresa que não tem grandes condições financeiras de arcar com aquelas custas. Realmente, assim, há que preencher alguns requisitos. Não é qualquer pessoa jurídica que vai conseguir. Tá? É importante esclarecer isso, porque às vezes a pessoa demanda na justiça, acha que, eu sou pessoa jurídica, eu tenho direito. Basta uma declaração de hipossuficiência. Para a pessoa jurídica não funciona desse jeito. Você realmente precisa preencher uma série de requisitos para que essa benesse seja concedida. É importante ter sabedoria, segurança na hora de propor realmente um processo. É muito interessante e são muitas informações que eu mesma não sabia. Então imagina a pessoa leiga, aquela pessoa simples, né, que não tem essa informação, que direito não é todo mundo que tem essas informações. No direito ele é tão amplo, né, e são tantas informações jurídicas que a gente acaba às vezes se perdendo. Mas é sempre importante a ajuda de um profissional sério, um profissional competente. Graças a Deus, eu sempre digo isso, viu, doutor Lucas? Em Cachoeiro nós temos grandes pérolas em todos os segmentos. E eu vejo no programa mesmo, com grandes parceiros, juristas, advogados, grandes profissionais, com um humanismo tão grande e com uma vontade, uma gana de trabalhar tão bacana, que eu fico muito orgulhosa disso, viu? Exatamente, tem várias entrevistas que a gente vai acompanhando no Olho a Olho com Cidacampo, e vários colegas definindo vários temas alternativos e tudo, no aspecto jurídico, no aspecto pessoal, filosófico, que demonstram realmente segurança e mostram que existem vários profissionais devidamente habilitados que têm a sensibilidade de conversar com o cliente, conversar com as pessoas e demonstrar o leque de opções que são colocados para todos. Realmente, o judiciário não é um lugar de brincadeira, é um lugar sério, que se busca justiça, apesar de, em muitos casos, transmitirem a sensação de falta de justiça. Mas é o que a gente sempre almeja, uma justiça segura, justa, que atenda com imparcialidade a todos. Mas o mais importante é o conhecimento. Ter conhecimento, isso esclarece as dúvidas, poupa brigas, poupa o próprio Poder Judiciário, né? E o Olho a Olho com Cidacampo, Cida, é muito importante justamente por isso. Leva conhecimento às pessoas. A gente vê a quantidade de curtidas, comentários nas redes sociais, e é justamente isso. É o foco social. É você conseguir ir além, ir aonde as pessoas não têm esse conhecimento. E você leva conhecimento para as pessoas. Isso é muito importante. Doutor Lucas, eu agradeço a sua parceria, eu agradeço a parceria de tantos outros profissionais, de tantos outros segmentos. Eu agradeço também a audiência de vocês, meus queridos internautas. Eu estou aqui mesmo para servir e para ajudar. Senão não faz sentido. Doutor Lucas, muito obrigada a sua participação no programa. Espero que nós possamos bater outros papos referente à justiça do mundo inteiro, porque justiça é justiça. E nossos direitos temos que brigar por eles, sempre. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar levando um tema tão interessante, que é o acesso ao Poder Judiciário, independente da demanda que a pessoa tiver. É importante ela conhecer como ela pode chegar ao Poder Judiciário, desmistificar a figura de uma instituição distante. Muito pelo contrário, ela tem que se aproximar do Poder Judiciário para ela conhecer e defender seus direitos, e é o que você faz. Você leva conhecimento,
e mostre os caminhos para essas pessoas. É um prazer poder participar do seu programa e eu agradeço muito, Cida. Muito obrigado. Olha, doutor Lucas, você falou uma coisa antes de terminar. O senhor falou uma coisa muito importante. Tem muita gente que tem medo ou vergonha, na verdade, vergonha de se aproximar de um advogado, de um juiz, de um promotor, pelo terno, pelo cargo que ocupa, mas não tenha. Não tenha, é necessário, é preciso, busque os seus direitos sempre. Dr. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. E o programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.